Hoje é um tema aí com bastante curiosidade, tem muita gente perguntando, então esse foi o nosso objetivo, trazer um especialista. Eu estou aqui com o Glauco Cavalcante, da BLP Asset. O Glauco é o sócio fundador e CEO da BLP. O nosso tema é criptoativos, e eu queria que você começasse falando aí da sua experiência, como foi a sua entrada no mercado de criptoativos? No começo, quando a gente veio fazer o fundo há 4 anos atrás, teve muita resistência. Muita resistência. Continua tendo alguma, mas teve muita resistência. E a Orama, ela foi muito parceira. A gente fez o primeiro fundo de criptoativos do Brasil. Eu gosto de falar... Esse que está o nome aqui, ó, BLP Criptoativos FIM, está lá na nossa plataforma. Hoje saiu na CNN uma ranking dos melhores fundos multimercados do trimestre, do semestre. A gente está lá no topo, em terceiro lugar de rentabilidade. Então, assim, a Orama foi parceira, porque muitas instituições não queriam nem ouvir falar em cripto, né? Eu tive instituições que, certo ou errado, não importa, não queriam nem saber da BLP. Não, mas vocês fazem cripto, não quero me aproximar. Isso é coisa de lavagem de dinheiro, é coisa de hacker, é coisa de pirâmide, de tulipa. Eles não estavam errados, porque todo começo de mercado sempre é muito confuso, os ativos são complexos, a legislação não está pronta. Mas a Orama, ela foi muito parceira. A gente lançou o fundo e vocês já distribuíram o fundo, fizeram a due diligence conosco, e foi o primeiro fundo de cripto que vocês distribuíram também. Então, eu queria agradecer. Foi o primeiro fundo de cripto, né? Então, eu queria agradecer a vocês. A gente teve aí esse prazer de distribuir o primeiro fundo do mercado. Muito bacana. Sim. Como é que eu comecei nisso rapidamente? Assim, eu sou engenheiro de computação, né? Então, começa por aí. Eu caí no Garantia por acaso. Na década de 90, os engenheiros não tinham muito o que fazer e iam para banco, né? Hoje ainda vão, né? Mas enfim, então eu tenho esse meu DNA. Fiquei 21 anos no Garantia Credit Suisse, mas em 98 eu participei de um projeto que foi o primeiro home broker do Brasil, foi a NetTrade. Que eu fiz a NetTrade, esse projeto, depois foi vendida para a Pátria, para o Santander, foi o primeiro home broker. Então eu sempre fui muito ligado em tecnologia. Então eu tinha a BLP, depois que eu saí do banco eu fiz a BLP, que é uma casa independente, uma gestora independente, não está ligada a nenhum banco. E a gente faz produtos alternativos aqui, distress, legal claims, fundos para investidores profissionais. E em 2017 o Axel Blick, que é meu sócio, veio, que trabalhou no Garantia, ele passou um ano, ele foi várias instituições financeiras, foi do BTG, foi do Santander, e ele saiu do mercado e foi para o Vale do Silício, ficou lá um tempo, e ele se encantou com cripto e começou a catequizar os amigos. Ele catequizou vários amigos, alguns sim, outros não. E quando eu me deparei com isso, falei, meu Deus, isso aqui é o futuro, isso vai mudar, isso é a internet 3.0, vai mudar o planeta Terra. Falei, Axel, vamos fazer o primeiro fundo de cripto do Brasil. E foi isso, Sandra. A gente fez o primeiro fundo, o Genesis está no exterior. Isso foi quando? Isso foi 2000? 2017. Julho de 2017 a gente começou. A gente achou que ia ser rápido, foram 6 meses de trabalho, graças aos contatos que o Axel tem lá fora. Nossos service providers são os melhores do mundo. Nosso administrador Andy Stover, nosso banqueiro Silvergate Bank, são os maiores do mundo em cripto. A gente não deve nada a nenhum fundo de cripto do mundo. Nossos ativos estão custodiados na Coinbase, não tem nada no Brasil. Na Fidelity, a Coinbase, de novo, vou falar dela, nós fomos os primeiros, a BLP foi o primeiro cliente da Coinbase na América Latina. Eu fui 2 vezes para São Francisco. A gente levou 6 meses para ser aprovado por eles, porque a gente era brasileiro, entre outras coisas. É uma loucura, mas deu certo. Aí tivemos junto na CVM com o Daniel Maeda, na época, e aí, juntos a gente participou com a CVM de fazer a Instrução Normativa 11 de 2018. Que foi a instrução normativa que regulamentou os fundos de cripto no Brasil. E como eu falei, eu acho que o fato de você vir, né, do mercado financeiro tradicional, então você sabe como funciona o mercado que é mais regulamentado. Você consegue fazer essa transição, acho que de uma forma mais segura, não é verdade? Não, isso é absolutamente verdade. Inclusive, a gente era motivo um pouco de piada, porque tudo que é disruptivo, né, era muito jovens, né? No começo do mundo cripto, era muito assim, dane-se os bancos, dane-se o dólar, vai acabar, essas bobagens todas, né? Os caras tudo tatuado, não, o cripto vai acabar com tudo. E aí quando apareceu eu, Axel Alexandre, eu falei, mas vocês são muito velhos. Por que vocês estão se metendo nesse negócio de cripto? Então é o que você falou, Sandra, as pessoas paravam para ouvir, só um minuto. Se esses caras têm uma reputação, eles têm uma reputação, tem uma gestora. Então, uma carreira construída.
né? Pode ser que a gente tivesse errado. Sim. Não tem problema. Mas que loucura a gente não estava fazendo, não estava. Sim. Então você tem toda a razão. Isso contribuiu bastante, Sandra. O que são criptoativos ou criptomoedas? Tudo começou com blockchain, né? Vamos falar do blockchain, que ele é a mãe de tudo, né? O que é o blockchain? Imagina, e a imagem que eu faço para os investidores e que está funcionando. Imagina um livro no cartório. Imagina que você está no cartório e a Sandra vai vender para o Glauco um apartamento de R$500 mil. Então a gente entra no cartório e a gente escreve, né? Olha, Sandra, você mostra o teu RG, eu mostro o meu RG, tem 3 pessoas na sala. O cartorário, a Sandra mostra o RG, o Glauco, ele abre um livro e aí ele faz uma verbação, porque tem toda a história do imóvel ali, né? Aí na verbação número 19, ele fala assim, Sandra vendeu para o Glauco por R$500 mil imóvel. Ele fecha o livro, lacrou o livro, ninguém mexe nisso. Se a gente sair da sala e quiser voltar falando, não era 500 mil, era 600. O seu cartorário, pega um branquinho, passa o branquinho aí no livro do cartório e altera para ser. Ele não vai fazer isso. O que ele pode fazer é uma averbação. Ele vai fazer um novo bloco e vai dizer que vendeu por 600. E quando vender para outra pessoa, é um outro bloco. E se fizer uma obra e quiser averbar, é outro bloco. Então, o blockchain é um livro que está no cartório. Muito bem. Quem que é e o que escreve nesse livro? Escreve saldo. Então, o blockchain nasceu junto com o Bitcoin. Então, o que diz no livro? O Glauco tem 10 Bitcoins. Está escrito no livro. Saldo do Glauco, 10 Bitcoins. Se eu quiser passar um Bitcoin para você, Sandra, nós vamos no cartório com a nossa chave. Aí tem a chave pública e a chave primária. E a gente assina junto e o Glauco transferiu 1 Bitcoin. Então, o Glauco passa a ter 9 e a Sandra passa a ter 1. Na hora que ele fecha o livro, não tem como voltar atrás. E aí que vem a beleza da coisa. Onde é que está esse livro guardado? Quem é o cartorário? O livro não está guardado em lugar nenhum. Ele está espalhado por atualmente uns 12 mil mineradores, que são os cartorários. Então você tem uma rede de computadores. Qualquer um, teoricamente, pode baixar um programa, que é o programa do blockchain, do Bitcoin, e rodar esse programa. Você joga essa transação na rede, 1000 e tantas transações, fecha um bloco, o cartorário, o minerador, forma rápido, ele fecha o livro. Na hora que ele fecha o livro, ele espalha no mundo inteiro. 12 mil caras têm a cópia daquele livro. E sacramentou e acabou. Então o livro não dá para hackear. Não tem como quebrar 12 mil pessoas no mundo inteiro e você corromper essas pessoas. Eles trabalham para a rede de uma maneira autônoma, competitiva e colaborativa. Então, se alguém quiser destruir o Bitcoin, tem que chamar os 12 mil ao mesmo tempo e todo mundo colocar abaixo. Ainda assim, ele não consegue, porque eu tenho uma cópia do livro. Se eu e você quisermos começar o Bitcoin do zero, basta pegar a cópia do livro, 2 cópias, e a gente começar. Tá? Então, isso é o princípio do blockchain. Ele está gravado no espaço, no mundo inteiro, e é incorruptível. Tá? Esse programa é um programa aberto. Essa é outra coisa importante. É um programa fonte. São 90 mil linhas. Não tem segredo. Todo mundo que lê, que entende de informática, quiser entender, que lê o programa, vai entender que ele faz exatamente aquilo. Que não tem nenhum erro no programa, não tem nenhum desvio. Isso dá a transparência ao programa. E como é que eu sei que meus dados estão seguros e estão pseudo-anônimos? Porque o que está gravado lá é a tua conta, mas não é o nome Sandra. É como se fosse um e-mail. Imagina um e-mail. Você não tem o teu e-mail, Sandra, Gmail, 123, e tem a tua senha. O teu e-mail você passa para todo mundo. Ó, me manda e-mail. Me manda Bitcoin. Mas para entrar no e-mail e mandar um e-mail para alguém, você tem que ter a tua senha. É exatamente a mesma coisa. Então, o que permite que o blockchain seja vivo, dinâmico, transparente e seguro? É a criptografia. A criptografia, por isso são ativos criptográficos. Ela permite que todo mundo possa acessar o blockchain. O blockchain é livre. Se você quiser, eu entro nele agora. Eu não preciso 0800 ligar. Deixa eu ver o que está escrito no blockchain, não. Inclusive, eu botei para você um site, aquele site que você prometeu para botar depois na live, que você vê as bolinhas caindo, e é o blockchain vivo, acontecendo em tempo real. Então, isso aqui é o pulo do gato. Então, esse negócio está explodindo, por quê? Porque a tecnologia está permitindo, entendeu? A ideia de você fazer um dinheiro que A manda para B sem que A conheça B, era uma ideia, inclusive, do Milton Friedman, em 1999, 10 anos antes do Bitcoin, Prêmio Nobel de Economia, já falou que teria um dia uma moeda na internet que você poderia transferir pseudo-anônima. Só que naquela época você não tinha 3 coisas. Você não tinha capacidade de processamento grande dos computadores, você não tinha teleprocessamento, e o 5G nem chegou ainda, ele vai chegar, e você não tinha capacidade de memória para armazenar. Você vê, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui
praticamente de graça, centenas de pessoas assistindo, de um celularzinho pequeno. Então, o ganho tecnológico vai permitir esse negócio explodir, esse negócio realmente ir muito rápido, de uma maneira muito disruptiva. Tá? Então, o blockchain é isso. O que vem depois do Bitcoin? Depois do Bitcoin, teve um cara chamado Vitalik, que ele pensou o seguinte, um russo, programador, que ele pensou o seguinte, só um minuto. Se eu posso escrever no programa Glauco, transfere 1 Bitcoin para Sandra, eu posso colocar condições nessa transferência. Olha que sacação. Então, eu vou transferir para a Sandra se hoje for quarta-feira, se a Sandra me entregar um determinado produto, se eu morrer, um testamento, por exemplo. O que é isso? É um contrato, é um dinheiro programável. Então, ele deu um passo além. Ele pegou o blockchain, o Bitcoin, que nasceram juntos, e fez uma nova camada. Ele falou assim, eu vou programar esse dinheiro usando os mesmos princípios. Não são exatamente os mesmos princípios, porque os algoritmos são diferentes. Tem algoritmo melhor, tem Proof of Stake, Proof of Work, vários tipos de... Mas o princípio que eu quero transmitir para vocês é que é mais ou menos o mesmo princípio. E esse negócio criou o Ethereum, que foi a segunda moeda, que é um sistema operacional. Então, essa é a grande mudança. Além disso, uma coisa que tem ajudado os investidores, antes de falar de outras moedas, né? Quando a gente fala em programa, a gente fala em protocolo. Tá? Uhum. Então, olha só. O primeiro protocolo foi o Internet Protocolo. Na hora que eu me liguei a um computador, vi um modem, fazer aquele barulhinho, lembra? Fazer um barulhinho para ligar com o outro. Isso é um protocolo de comunicação. Depois disso veio o HTTP. O HTTP famoso é o Web Transfer Protocol. É uma forma de você, com uma página, que hoje chama-se browser, você ter uma forma de se comunicar. É um protocolo de comunicação. Tá? Depois veio o FTP, File Transfer Protocol. Eu te mando um arquivo, um PDF, assina esse PDF. É um FTP, é um outro protocolo. Tudo é protocolo, são programas de computador. Aí depois veio o SMTP, que é o e-mail. É uma forma de eu mandar e-mail, receber, é um SMTP. Aí, por último, veio o VoIP, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Voice over Internet Protocol. Eu estou transferindo voz e imagem sobre a internet. O mundo cripto, ele traz um novo protocolo, que é MOIP, Money over Internet Protocol. Ou seja, eu vou transferir dinheiro, eu vou transferir ativos dentro do blockchain. Esse é o grande pulo do gato. E veja bem, uma diferença. Mas o Pix faz isso. Você fala, não, e o Pix? O Pix transfere dinheiro para o lado para o outro. Sim. O que o Pix faz? Em segundos, você entra na tua conta do Itaú, o Itaú movimenta um saldo que é seu, você está dentro do Itaú, joga para o Sistema Brasileiro de Pagamento, que joga para o Bradesco joga para a minha conta. Você não transferiu, você pediu para o Itaú, quem transferiu foi o Itaú, pediu para transferir um ativo que está lá custodiado nele. Aqui é diferente. Quando você transfere um Bitcoin de um lado para o outro, você transferiu direto o ativo, o seu saldo, o seu Bitcoin. Então, esta é a grande sacação. Você falou de Bitcoin, você já falou de Ethereum, isso também é um criptoativo? Quais outros tem? Quantos ativos tem? Qual é o tamanho desse mercado? Legal, boa pergunta, Sandra. Seguinte, o que é melhor, Sandra? Bitcoin, Ethereum ou Maker? É uma pergunta que não faz sentido. A pergunta que faz sentido é, o que é melhor? Ethereum, Polkadot, Stellar, Cardano ou Tezos? Essa é uma pergunta que faz sentido. Então, você tem que separar por grupo de funções e utilidades. E isso a gente fez no nosso fundo. Então, o nosso fundo não é um fundo de Bitcoin. Ele é um fundo de ativos digitais. Ele é um fundo de criptoativos. Como é que a gente pensou o fundo na época? Como se fosse um long only equity. Como se fosse um fundo de ações que está sempre long, buscando dentro dos setores quais são os vencedores em cada setor. Um gestor de equity, ele pensa por setor. Quando a gente desenhou o fundo, nosso fundo, de novo, é um fundo ativo, não é um fundo passivo. Hoje você tem alguns fundos passivos. Nosso fundo é diferente, ele é ativo. Eu sei que vai ter uma moeda vencedora. Acho que até o Bitcoin por enquanto, mas tem o Monero também. Nós temos na carteira. A gente já teve Litecoin. Você pode usar Bitcoin para uma coisa, Litecoin para elas competem. Agora, sistemas operacionais, Smart Contract, vai ter 2 ou 3 vencedores. Nós temos Ethereum,
Temos Polkadot na carteira. A gente não tem XRP, por exemplo, na parte de moeda. Ripple foi a segunda moeda de todas, competia com o Bitcoin, nós nunca tivemos. Então, a gente tenta escolher dentro dos setores quais são que vão dar certo. E hoje a gente tem 4 setores: moedas, sistemas operacionais, dApps e DeFi. dApps são Decentralized Application. Então, são aplicativos. Por exemplo, a gente aqui está num Zoom, num Instagram, é um aplicativo. Você não é um aplicativo no celular? Você tem aplicativos cripto, aplicativos que são descentralizados. Quem tem? Então, tem o Voice, por exemplo. A gente vai escolher quais são os aplicativos. Na parte de DeFi, Decentralized Finance, a gente tem, por exemplo, blockchains voltados para o mercado financeiro. Então, por exemplo, o Maker, que hoje está subindo 30%. Né? O que o Maker faz? O Maker é um banco. Ele é um blockchain que, se você, por exemplo, você já tem criptoativos, você tem Bitcoin, você tem Ethereum, você quer tomar um empréstimo em cima dos seus ativos. O que você faz num banco normal? Você vai no banco, oferece sua casa em garantia, oferece seu carro, ou oferece uma joia, coloca no prego, né? Na caixa econômica, e você leva dinheiro. Se você não devolver, o banco fica com o seu ativo. O Maker, você pode pegar o seu Bitcoin, entrega no Maker, que é um banco, que na verdade é um programa de computador, ele te dá DAO, que é uma moeda dele, do Maker, você transforma aquilo em dólar ou em reais e vai usar. E um dia, se você não pagar, o banco vai liquidar a tua posição. E o balanço do banco está livre, liberado, você pode ler o que está acontecendo no banco. Uniswap é uma DeFi, a gente tem no nosso fundo também. O que é o Uniswap? É uma bolsa descentralizada. Uma bolsa que é um programa. A bolsa é um programa de computador. Onde você lembra dos smart contracts que eu te falei? Eu transfiro. O que é você entrar na bolsa e comprar Petrobras? Você comprar 100 ações da Petrobras e entregar R$240. Isso é um contrato. E ele se autoliquida. Então eu posso comprar um ativo digital, entregar Bitcoin em segundos, a um custo baixíssimo, sem risco de liquidação, porque o contrato só é fechado eletronicamente no blockchain se eu entregar o ativo, se você tiver a moeda para me pagar, não precisa conferir nada, perfeitamente auditável, não precisa de auditoria. Não precisa de auditoria, está tudo escrito no blockchain. E quem pode ler? Qualquer um. Você não liga para o auditor assim, faz uma auditoria aí. Não existe isso. Ele entra no blockchain, lê o blockchain, porque ele é aberto. Ele é livre, ele é read-only. Você pode ler à vontade. Você não pode mexer. Você só vai mexer se você tiver a chave. Ou você pode ler ele à vontade. Então, o nosso fundo procura escolher, dentre os ativos digitais, quem vão ser os vencedores em sua cada categoria. Nós temos 11 ativos digitais hoje no fundo. E aí, vocês estudam cada um desses programas, vocês estudam da mesma forma que se estuda ações. E aí, como você disse, você tem ali os setores e algumas vão ser ganhadoras e vencedoras, e assim você é ativo, compra e vende. É isso? Exatamente isso. Quando a gente começou o fundo, a gente falou o seguinte, dada o que era muito começo, muita insegurança, a gente fez o seguinte, nosso fundo tem que estar 80% do patrimônio dele nas 10 maiores moedas por tamanho delas. Eu não preciso ter as 10, eu tenho 4 das 10 hoje. Tá? E 20% do fundo, eu posso estar em moedas menores, ou até mesmo ICOs. O que é um ICO? É o IPO. O que é um ICO? Né? Tá. Initial Coin Offer. Você tem Initial Purchase Offer, Initial Coin Offer. É quando a moeda, antes dela virar uma moeda no mainnet, como a gente chama. A gente até agora entrou em um ICO que chama-se KIP. A gente entrou nesse ICO a 7 centavos e ele hoje vale 70 centavos, pra você ter uma ideia. Então, eu acho que o fundo ficou bem legal, long only, 80% está lá nas moedas principais. Por quê? Porque são moedas consolidadas, são moedas que já estão operando em várias exchanges, são moedas que estão custodiadas, são moedas que mais ou menos se provaram. Não quer dizer que são boas e não quer dizer que vão ser vencedoras, mas naturalmente elas já são mais consolidadas, né? E esse mundo novo, a gente sabe que é um mundo muito que a gente chama de the winner takes it all, né? O vencedor leva tudo, né? Então você não tem duas Amazons. Você tem uma Amazon e tem o pessoal Google. Tem o Google, os buscadores. A gente acha que vai acontecer muito parecido. Você pode ter 1 ou 2 grandes, 3 máximos vencedores. Então, acho que o desenho do fundo está muito legal. A gente fica mais ou menos seguro nas moedas principais e estou sempre buscando a próxima joia do mercado. Porque o Bitcoin, nós estamos aí a 63 mil pontos, né? Eu acho que ele vai subir mais.
pode cair um pouco, pode corrigir. Eu acho que vai subir. Não vou arriscar quanto eu acho que ele pode chegar, vou até falar sobre isso depois, mas ele pode multiplicar por 5, 4, 5, 10, pode. Agora, as moedas menores que estão vindo atrás, essas funções de utilidade, essas podem multiplicar por 50 vezes. Então, acho que o nosso fundo está muito equilibrado. Ele está mais ou menos seguro nas moedas consolidadas e podendo pegar as oportunidades do que estão vindo por aí. Entendi. A gente tem umas perguntas aqui. Vamos responder? Depois a gente volta. Pergunta do Rafael. A cota desse fundo sai diariamente? Então, o nosso fundo é liquidez mensal. Então, o fundo, ele tem cota diária, mas ela é insignificativa. Ela só varia pela variação do dólar e do CDI. Todo mundo entra e todo mundo sai do fundo no último dia do mês. Por enquanto está assim. Estamos pensando em mudar isso. O mercado está amadurecendo para fazer até mesmo semanal. Mas a gente fez no começo o fundo com uma cota mensal. Normalmente um fundo de gestão ativa, os fundos multimercado normal são de 30, né? Uhum. É mais ou menos a mesma coisa. Quem é um investidor, não é aquele cara que vai ficar entrando e saindo e comprando e vendendo. É um investimento que a gente acha que você deve fazer, botar assim, 5% do seu patrimônio, entre 1 e 5, 10% já é muito, né? Porque é muito volátil. Vamos dizer 5% do seu patrimônio para o futuro. Então não é um fundo que a gente espera que as pessoas entram e saiam a todo tempo. A coisa vai, mas a nossa expectativa é diminuir um pouco isso para semanal, por enquanto é mensal, mas que a pessoa fique com a gente no fundo bastante tempo. Pergunta do Malcos. Quais moedas vocês indicam para 2021? A gente está com bastante Ethereum, a gente tem Polkadot, a gente gosta do Keep, Maker, Uniswap, mas a gente varia de tamanho. Tem Bitcoin também? Não, o fundo hoje tem 50% de Bitcoin. Ah, tá. A gente está com, 50% a gente está com Bitcoin. O Bitcoin é a nossa LFT. Tá, é sério. Gostei da comparação, Glauco. Não, o Bitcoin é o nosso caixa. Não, você vê, tá. É um fundo bom. Quando a gente não sabe o que fazer, fica em Bitcoin. Essa é a cabeça do fundo. Inclusive, como é um fundo long only, por exemplo, se a gente vê que o mercado está um pouco fraco, a gente pode até 10% em caixa. Eu poderia ficar só com 90%, para sofrer um pouco a queda. E, eventualmente, colocar mais posições em Bitcoin. Porque quando é um bear market, né? Tem um bear market, é um mercado para baixo, o mercado que está ruim, que aconteceu em 2018. 2018 foi um crypto winter, como a gente falava. Foi um mercado para baixo. A gente pode ir um pouco de caixa e joga mais as moedas para Bitcoin. 70% de Bitcoin, 65%. Para quê? Porque o Bitcoin vai sofrer menos. Todo mundo vai sofrer, mas a gente vai sofrer menos. Aí o contrário na volta. Quando o mercado é um bull market para cima, né? O Bitcoin só... Esse ano, nossa pior moeda é o Bitcoin. Tá. É que menos subiu, sobe 116%. É que menos, o resto subiu tudo mais. Então, a resposta a ele a gente tem, essas são as moedas que a gente está gostando agora, mas não quer dizer que eu troque. Não quer dizer que eu entre em Monero, que eu vá para Litecoin. A gente é muito sensível a preço e ao aumento diminui o tamanho da cripto à medida que a gente vai vendo as nossas métricas. Isso é muito difícil de fazer sozinho, né? Porque tem que estar em todas as exchanges, tem que mexer nas custódias lá fora. Para a gente é fácil, porque justamente para isso serve um fundo, né? O fundo serve para isso. Outra pergunta do Malcos. Ele perguntou da XRP. Não, o Ripple é uma moeda que a gente nunca teve, porque a gente achava é uma moeda pre-miner, ela foi toda minerada, e ela está toda na mão da empresa Ripple, e as pessoas confundiam um pouco a empresa Ripple com a moeda. Então nós nunca tivemos. Depois, recentemente, ela teve uma questão regulatória com a SEC, que acusou a Ripple de ser uma security, né? E ela está sofrendo um processo, e parece que esse processo está revertendo a favor da Ripple. Por isso a moeda, mal, você já está ligado, ela subiu muito nesses últimos dias, nessas últimas semanas agora, ela deu uma pancada para cima. Mas a gente continua fora de Ripple. Acho que ela não vai vencer o Bitcoin. Pergunta do Rafa Cunha. E como funciona o crescimento e a queda dessas moedas? É igual a uma moeda normal? Gostei dessa pergunta. Não, é uma excelente pergunta. Respondendo a tua pergunta, oferta e procura. A única diferença, uma diferença interessante do Bitcoin é o seguinte: ele tem uma oferta inelástica. O que quer dizer isso? O programa de computador do Bitcoin,
Agora eu vou falar só de Bitcoin, tá? Outros têm outras situações. Então vamos focar no Bitcoin, que é a pergunta dele, que é moeda, né? O supply, a oferta de Bitcoin é um programa. Já foram emitidos 81% dos Bitcoins. O total deles é 21 milhões. Já foram emitidos 81%. Ela é emitida pelos mineradores. Lembra dos mineradores? Os cartorários? Quando eles fecham um bloco, eles ganham o quê? Eles ganham Bitcoins. E essa taxa de ganho deles de Bitcoin vai decaindo ao longo do tempo. De 4 em 4 anos, muda o prêmio que eles recebem. Vai decaindo. Hoje, a inflação do Bitcoin é 1,78% ao ano. Então, é uma moeda totalmente previsível. A oferta dela é previsível. Eu não sei a demanda, mas a oferta dela, isso dá uma estabilidade enorme. Vamos, agora você está falando de estabilidade do Bitcoin, com uma volatilidade de 100% ao ano, isso é um absurdo que você está falando. É verdade, porque a moeda ainda não achou seu ponto de equilíbrio. À medida que mais gente for começar a usar a moeda, vai haver um equilíbrio nela, porque a oferta dela é fixa, é limitada. O ouro, por exemplo, muita gente faz o comparativo do Bitcoin como o ouro, que é um ativo moeda, né? O ouro, o que acontece, Sandro? Se o negócio subir muito, o preço do ouro, todo mundo vai pegar pá e picareta e vai começar a procurar ouro. Mas, não, isso é verdade. Você liga as minas de ouro. Estou dando um exemplo. E aí você aumenta a oferta de ouro. O petróleo é um ativo. Se o preço sobe muito, você começa a ligar as petrolíferas. Começa a extrair mais petróleo e o preço se equaliza. O Bitcoin não. Se ele sobe muito, a oferta, ela não aumenta a oferta, porque é um programa de computador. O que pode parar as pessoas pararem de comprar um pouco. Tá? Ainda nessa tua linha, respondendo a tua pergunta, além desse evento da Coinbase, que foi relevante, para mim é um divisor de águas, eu vou repetir. Por quê? Porque é o mercado financeiro global dizendo: estou ok com o cripto. Ponto. Isso é importante. Porque enquanto as pessoas viravam as costas, a coisa não funcionava por si própria. Porque a moeda, ela é uma crença. Você tem que acreditar. O dólar está escrito o quê? In God we trust. Você recebe um papel, no real também, né? Deus seja louvado. Está escrito ali. Você recebe aquilo porque você quer, você acredita. Então, por isso que ontem eu acho que foi um divisor de água muito grande. A Coinbase vale igual ou mais do que a Goldman Sachs. E isso é importante. Tá? O que tem acontecido agora recentemente em relação à moeda, eu vou responder a tua pergunta da volatilidade, você viu várias empresas, como a Tesla, dizendo que aceita vender carros em Bitcoin. Tá? O PayPal está fazendo transações em Bitcoin também. Então você está tendo empresas que aceitam receber Bitcoin. Mas isso para mim não é importante. Tá? E o mercado comemorou isso. Mas eu vou te dizer, o fato da Amazon já aceitar Bitcoin é bacana, mas não é importante para mim. O que é importante, por quê? Quando você paga um livro em Bitcoin, quando você paga um café em Bitcoin, num site, ou um carro na Tesla, eles pegam esse Bitcoin, vão na exchange, trocam e ficam com dólar. O passo importante que vai ser, que a Tesla já falou agora, é que ele vai reter os Bitcoins. Se você vender em Bitcoin, ele vai pegar o Bitcoin e vai manter no balanço dele. E o terceiro passo, então, quem está me ouvindo, fica de olho nisso, isso para mim que é importante, não é as grandes empresas aceitarem receber Bitcoin, é elas pagarem fornecedores em Bitcoin. Então, a Tesla vendeu um carro, sei lá, quanto é um carro em Bitcoin? Um Bitcoin, $62 mil, recebeu 1,5 Bitcoin por um carro. Ela vai pegar aquele Bitcoin, vai guardar, e quando ela for comprar uma placa, um circuito para fazer o carro, um pneu, ela vai pegar os fornecedores dela e falar assim: gente, quem que aceita Bitcoin pelo pneu? Ah, eu não aceito, eu aceito. Ah, então tá bom, tá aqui, ó. Me dá um pneu, um Bitcoin. Aí sim, você vai espalhar a moeda com uma aceitação melhor no mercado. E na hora que ela tiver uma aceitação, a volatilidade tende a cair. Então, respondendo a tua pergunta, a moeda vai parar de volatilidade quando tiver mais aceitação e as pessoas retiverem. Porque ainda é impossível você não tem certeza. Eu vou ter um Bitcoin hoje, eu vou comprar um carro amanhã, se o Bitcoin cair pela metade, eu não compro mais o carro. Ou então eu vou comprar 2 carros. Ninguém quer isso. Isso não serve como reserva de valor ainda. A volatilidade tem que cair. Rafa Cunha, qual o PL do fundo? Se o cotista entrar dia 20, o dinheiro fica parado 10 dias, só sofrendo a variação cambial? Sim, está correto. O fundo de varejo está com 16 milhões de reais
E sim, você mandar o dinheiro hoje, dia 15, né? Vamos dizer, ou mandar no penúltimo dia, o fundo não cotiza. Você não entra no fundo, você fica na sala de espera. Não entra, isso. Então, o dinheiro fica parado. Fica parado. Você mandou R$1.000, o dinheiro fica parado, ele cotiza no dia 30. Então, se você mandar hoje ou mandar próximo do... É melhor mandar hoje porque você não esquece, vai. Mas se você se programar, o dinheiro só entra mesmo no último dia. E, de novo, a gente vai tentar... Nós estamos trabalhando para fazer semanal. Qual a plataforma do fundo? Bom, na hora, eu sei que está na hora, mas... Então pode entrar na hora, mas está em outras plataformas também, né, o Glauco? Vamos ser justos. Sim. E você também distribui esses fundos também. Hã? Eu também distribuo, exatamente. Tá tudo em casa, então. O Rafa, essa daqui eu acho bacana também. Se cripto é um ativo de renda variável e o investidor é arrojado, não entendi por que você sugeriu limitar apenas a 5% do patrimônio. Você acha o nível mais hard? Esse assunto, como é o nome dele? Desculpa. Rafa. Rafa, aí é um assunto da hora, mano. Vamos dizer assim, suitability, né? Eu faço gestão, né? Quanto que você deve ter do teu patrimônio nisso? Assim, aí é um pouco pessoal de cada um, né? Eu sou gestor de cripto. Eu falo para você ter pouco, tem alguma coisa errada, né? Eu devia falar para você ter muito, né? Tá, foi essa pergunta que ele fez. É uma pergunta inteligente e o único motivo para isso é a volatilidade. É dizer, porque realmente é muito volátil e esse negócio pode ceder 20% de um mês para o outro, ou 30%, e se você acha que vai precisar do dinheiro na próxima semana, para quem entrou no começo de 2018, viu o seu patrimônio cair bastante. Nosso fundo chegou a cair 10%, o fundo de varejo, né? Outro fundo chegou a cair 50%. Você não pode, você tem que ter, para segurar aquele dia, você não pode precisar do dinheiro imediatamente. Então, mas que é o caso de fundo de ações, né? Exato, é isso que eu ia falar. Fundo de ações a gente não pode ter todo, né? A menos que seja uma pessoa mais jovem, que tem ali, tá começando, aplica todo mês, tá formando patrimônio. Mas quem já tem um patrimônio tem que diversificar, precisa da reserva de emergência, precisa ter um colchão, né, para esses momentos aí de queda, até aproveitar e comprar mais quando tiver com preço mais, né, tiver com um preço mais descontado. Então, todo investimento de maior risco é melhor ter parcimônia, né? Ter ali ter um cuidado, eu acho. Assim, não tem muita resposta para isso, eu chutei esse número. É óbvio que eu coloquei o meu patrimônio menos do que isso e me arrependo, né? Eu queria ter botado mais. Mas é fácil falar depois. Exato. Mas se você partir do princípio, Rafa, que isso, você fez um paralelo com ações, com renda variável, faz sentido. Ok. E se você tem renda variável 15%, 20% do seu patrimônio, ou 30%, dependendo da sua idade, eu acho que cripto tem que ser mínimo a metade, porque a velocidade é muito maior. E o retorno pode ser muito grande. Então você pode, com pouco recurso, se for simétrico, ganhar bastante. E se a coisa fica ruim, você não perde tanto. E Glauco, também tem ações, principalmente... você tem informação disponível para esse tipo de ativo, ainda a gente não tem acesso, por isso que, né, ter um bom gestor, uma pessoa que já está no mercado há muito tempo, que sabe ler empresas, então está lendo outros projetos, tem a formação em tecnologia, então você tem que ter um conhecimento é a base para qualquer investimento. Então, se ações, hoje a gente tem muito mais acesso. Eu sempre falo, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que só quem tinha acesso aos relatórios de ações era lá a alta cúpula, né? Não ficava assim disponível na internet, não era qualquer um que tinha, não. Era só os clientes do private, era só a alta gestão. Hoje não, hoje a gente tem isso na internet, fácil, e eu acho que o cripto já deve até ter, com criptoativos, já deve ter bastante informação, mas não é uma de fácil leitura. Então eu acho que tudo que a gente não tem assim, um alcance do conhecimento, eu acho que é um investimento de risco, e por isso eu acho que deve ter ali ser mais parcimônio na hora de alocar
num tipo de ativo assim. Mas eu gosto bastante da ideia, acho que dá para diversificar, principalmente para os mais jovens, começa, investe todo mês um pouco, eu acho que é uma boa opção. Você até falou no começo, mas eu acho que muita gente que é cética fala do lado ruim, né, da criptosfera propícia às fraudes. Qual que é a sua opinião sobre esse lado mais negativo? Primeiro, assim, Sandra, é uma excelente pergunta e isso é importante nos dias de hoje, porque é um assunto mais ou menos superado. Todo mercado que surge no começo tem fraude, tem aproveitadores, tem desinformação. Ponto. Então, existe uma coisa chamada nos Estados Unidos Security Act 1933. 1933 não é a potência do motor de um carro. 1933 é um ano de 1933, porque foi depois da crise de 29. Então, a crise de 29 era uma bagunça. Em Wall Street era uma bagunça. Os caras vendiam papéis de empresa que não valia nada. Não tinha controle de nada. Então, haviam também pirâmides, fraudes, desinformação. Não precisa ir para 1933. Vamos para 2008, para o subprime. O subprime quase quebrou o planeta. Era um mercado de crédito securitizado que não tinha controle de nada. Então, assim, a mensagem que eu passo para os investidores é: todo o mercado no começo, antes de ser regulado e as pessoas conhecerem, aparecem os aproveitadores, aparece crime, aparece lavagem de dinheiro, aparece tudo. Depois a coisa vai se regulando e vai se ajustando. No caso de cripto, gente, é uma coisa que as pessoas esquecem, e eu já falei isso aqui agora. Quando você faz uma transação num blockchain, ele fica gravado nesse livro, que está espalhado em todos os lugares, para sempre. Para sempre. No ano 3080, se eu comprar uma Tesla com Bitcoin, vai estar gravado lá. Não está gravado porque é o Glauco que mandou para a Tesla, mas a transação está gravada. Então, o que acontece interessante? Todo mundo que cometeu crime com Bitcoin relevante foi preso. Tem o caso do Silk Road, o garoto que promovia venda livre de drogas na internet, tudo, ele só promovia liberdade, foi preso, prisão perpétua. Por quê? Porque no limite, se a polícia, se o FBI, o NSA quiser ir atrás, ele vai rastrear nesse blockchain, vai falar: isso aqui está com cheiro de lavagem de dinheiro, isso aqui está com cheiro de crime. Ele vai acompanhando o blockchain, o caminho do Bitcoin, lembra que são saldos, vai transferir, até um ponto que ele vai tentar ver em alguma bolsa onde você trocou isso por reais, ou se você fez uma transação no IP. Nós estamos no IP falando aqui. Então, eletronicamente, ele pode ser até mais seguro do que uma transação com papel moeda, ou com commodities, ou até mesmo no sistema financeiro. Então, é isso que eu tenho para transmitir. O mercado estima-se que menos de 1% hoje das transações em cripto são crimes, são lavagem de dinheiro. Tá? Para a gente fazer o nosso fundo, a gente passou por AML, Asset Money Laundering, Know Your Client. É um due diligence grande das pessoas. Então, sim, eu acho que isso é um assunto que está mais ou menos ficando superado. Dá para fazer crime, dá pirâmide, você pode pirâmide de qualquer coisa, mas a tendência é diminuir. E o blockchain, ele é pseudo-anônimo, como eu falei, lembra? Tem duas chaves. No limite, se eu quiser descobrir o que foi feito, eu descubro à vontade. No limite, se eu der para vocês o endereço do fundo público, vocês podem ver até o que eu estou fazendo. Ele é transparente nesse ponto. Eu sei que você tem uma boa notícia para dar e queria uma mensagem para deixar para os investidores. A boa notícia, eu não me aguentei, já falei, foi a Coinbase. Eu acho que, anotem aí, dia 13 de abril de 2021, é um marco. É um marco importante no sistema financeiro, porque a partir de hoje você está dizendo: esse negócio é um negócio sério e está consolidado. Anotem isso que eu estou dizendo, que a Coinbase foi IPO a 100 bi, 90 bilhões de dólares. Né? Hoje eu estava fazendo essa conta interessante. O total de criptomoedas hoje vale 2,2 trilhões. Tá bom? Eu só vou deixar vocês com esses números. Tá? Todo o ouro do planeta, ouro financeiro, vale 10 trilhões. Então o Bitcoin que vale 1,2 tri, ainda vale 10% só do que vale o ouro. Se as pessoas acreditam que o Bitcoin é o ouro digital, esse negócio pode valer muito mais. Mas todo o sistema vale 2,2 tri. Só a Coinbase vale 100. A Coinbase é um dos provedores
desse sistema. Como é que um desses provedores do sistema vale 5% do sistema todo? Sinceramente, pode ser que eu esteja errado ou o mercado está indo muito na frente. Parece muito. Então, assim, ou essas coisas se ajustam, ou o sistema cresce, ou a Coinbase não vale tanto. Eu acho que é mais isso daqui. Eu acho que é mais o sistema vai crescer. Então, eu acho que essa é a boa notícia para o mercado de criptomoedas, sabe? Então, assim, de novo, queria agradecer a vocês, a Orma são parceiras nossas. A gente tem outros fundos na Orma também, a BLP tem uma área de long short equity. A gente tem uns fundos, né, junto com o Poncher, que foi gestor comigo no Credit Suisse muitos anos atrás, né, de long short. Tem um fundo de long short. A liquidez de 30 também, mas você pode entrar todos os dias. A gente aqui na BLP, o que a gente pensa, Sandra? É produto. A gente não fez um business plan da gestora. Vou fazer um fundo disso. Não. Eu tenho um produto bem definido. Então lá o produto é long short equity. Não importa se a bolsa cai, não importa se a bolsa sobe. A expectativa é ganhar no valor relativo das ações. Os fundos estão indo super bem, a bolsa pode cair, pode subir, e a gente vai tentar achar o valor relativo dos fundos. E é uma cabeça também fundamentalista igual a nossa. Na verdade é o contrário, né? A gente aprendeu a fazer cripto, é o que você falou, da nossa bagagem, da nossa história com ações no mercado tradicional. A filosofia fundamentalista, diligente, controle de risco, ativos correlacionados, escolher os bons cavalos, fazer um pouco de market time, é a mesma de todos os fundos. Bacana. Glauco, muito obrigada de novo. Espero que a gente continue captando muito no BLP Criptoativos. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Obrigada, Glauco. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.